O tema que eu trouxe para hoje é a força da fé. Bom, até a nossa irmã leu aqui um trecho maravilhoso que Divina de Luz. É que a gente não tem noção, a gente não tem ideia do poder que a nossa fé tem. A gente nem acredita às vezes que tem fé. A gente nem acredita do que ela pode. A gente não faz ideia do que ela pode fazer. Por vezes a gente fala em acreditar em Deus. Mas será que a gente acredita mesmo em Deus? Será que a gente acredita no poder dele ou a gente acredita só na existência dele? Por vezes a gente acredita só que ele existe. Isso não é acreditar. Você acredita que existe, mas a gente tem noção do poder dele e do quanto ele está em nossa vida e a gente não percebe. A gente tem essa noção, esse acreditar realmente de verdade em Deus, se colocar, ter calma nos momentos mais difíceis, porque você acredita em Deus, você tem fé em Deus. Porque por vezes a gente fala até em fé, até meio desdenhando, né? Às vezes a gente fala, pô, acho que vai acontecer isso. Eu tenho fé que aconteça. Mas pode perceber que é meio até desmerecendo, né? Eu tenho fé que vá lá, entretanto, todavia, pode ser que aconteça. É nesse sentido, não é? A maioria das vezes é. Não é aquela certeza absoluta, não. Eu tenho fé realmente de verdade, porque a fé é a certeza do acontecimento. A fé é a certeza do que vai acontecer. Na verdade, não é só a certeza do que vai acontecer. É a certeza de que realmente eu coloquei na mão de Deus e o que ele tem para mim é o melhor nessa situação. Por vezes não é aquilo que eu quero. Não é aquilo que eu estou pedindo. Mas é o melhor para mim. Não que eu não mereça aquilo. Mas todos nós estamos num mundo de provas e expiações. Cada prova e expiação é uma lição de aprendizado. É uma prova. Nem as provas da faculdade, do colégio, que a gente tem que fazer para passar adiante. É uma prova. E a gente precisa ter essa lição. E por vezes a gente tem fé e quer muito algumas coisas, pede e ora. E por vezes a espiritualidade está lá em cima olhando assim, não vai dar. Tu vai te machucar muito com o que tu está pedindo. Quando nós éramos crianças, eu acredito que todo mundo já fez uma birrinha pedindo alguma coisa que estava mais ou menos fora do alcance e o pai ou a mãe não deram. Eu lembro do meu pai que ele tinha uma coleção de facas, umas facas com cabo bonito. Eu vou falar um termo que daí entrega a minha idade, tal de madrepérola, um cabo de madrepérola, brilhoso, muito comum até em acordeons, aquela cor que meio que mistura com uma com outra, é linda. Ele tinha umas facas com aquilo. E eu lembro que eu era pequeno, eu queria pegar aquelas facas. Eu queria pegar. E ele não me dava. Eu tinha o quê? 3, 4 anos, mas eu lembro das birras que eu fazia. Eu era louco para pegar aquelas facas. Brilhava aqueles cabos. Aquela lâmina cromada. Nossa, eu era apaixonado por aquilo. Eu queria pegar e eu brigava. E ele não me dava. E eu achava que meu pai era ruim com isso. E não era. Ele estava sendo bom. Ele estava sendo um verdadeiro pai para mim. Não me entregando aquilo que eu estava pedindo. E por vezes Deus age na nossa vida assim. A gente pede algo, uma mudança radical, uma mudança daquilo, a gente pede, implora, insiste, chora. E não dá. Porque ele sabe que aquilo ali não vai ser bom pra gente. Não está na hora. A gente não está maduro ainda para aquilo. A gente não tem não só o conhecimento, mas a maturidade para receber aquilo. E achamos isso ruim. Que não fomos escutados. Que a nossa oração não subiu. Que não tínhamos fé. O que aconteceu? A gente se questiona. Faltou acreditar realmente que Deus é o nosso Pai e Ele tem o melhor para a gente.
Mesmo que o melhor, maioria das vezes, a maior graça que a gente pode receber é não ser atendido. A maior graça que a gente pode receber é não ser atendido. Porque a gente fala, a gente é infantil, por falta de conhecimento, por falta de maturidade. Mas que essa falta de conhecimento e maturidade é normal, em qualquer idade nossa. Porque a gente veio relembrando, a gente vem relembrando somente um período muito curto da nossa vida aqui. Só nossa reencarnaçãozinha. Mas a gente tem muita coisa lá atrás, que é bom nem a gente lembrar. O pessoal vai atrás disso, eu nunca fui. Deixa que se precisar de alguma coisa, a espiritualidade mesmo mostra. Porque eu não quero ver, não. E se eu tô aqui de novo é porque eu rodei na prova lá atrás, entendeu? Se eu tô aqui na Terra é porque não passei. Não passei ainda. Então é muito bom, às vezes, a gente não... Muito bom sempre a gente não relembrar as coisas, não saber, entendeu? Como é que você vai encarar com a sua família sabendo o que você fez com o teu filho, com tua esposa, ou o que tua esposa ou seu marido fez contigo? Não dá. A gente não teria condições, a gente não tem um suporte emocional para isso. Por isso que a gente não tem essa capacidade, e Deus é tão bom que não permite que isso aconteça. Não permite. Por vezes eu vejo pessoas assim, puxa, eu não sei nada, mas eu sou espírita há tanto tempo, não sonho com nada, ninguém conversa comigo, ninguém me mostra nada do que foi, o que está acontecendo. Pode ter certeza. É porque não precisa. Fica calmo, fique calmo. Não precisa. Fique tranquilo. Tudo que for para alterar o teu livre-arbítrio no dia seguinte, nada te será mostrado. Uma pessoa que não seria tão bom, né? Conversar com uma pessoa que partiu, uma pessoa que tu amava, né? Seria tão bom. Mas por vezes isso vai mudar as suas atitudes no dia seguinte. O teu livre-arbítrio. Então, não é legal. Não vai ser bom. E o nosso pai, sendo bom com a gente, não permite. Não, tu não está pronto. E pode ser que nunca estejamos prontos. Nunca. Nessa reencarnação, nunca. Porque vai alterar o nosso livre-arbítrio. Isso não é legal. Altera os planos. E a espiritualidade era boa com a gente. Ela assim, ó, ela não vai se meter. É com a gente. E a nossa fé é tão forte. Ela é uma ação magnética tão forte que ela age no fluido universal dentro de cada um de nós. Muito forte. A gente não acredita. A gente não acredita. Por situações como essa que eu comentei, achando que a gente não está sendo escutado, mas que na verdade o melhor está sendo nos dado. Mas que também a gente não acredita porque ela não é física, né? A gente não toca. A gente não toca na fé. É engraçado que a gente acredita em muita coisa que não é palpável. Por exemplo, eu vou pegar o menor, o mais simples dos casos. Desde criança a gente viu em algum lugar pequenos rádios, rádiozinhos a pilha, né? Vocês já perceberam o quanto é estranho aquilo? Algo desse tamanho, às vezes pequenininhos, 2, 3 centímetros quadrados, né? Sai uma voz, alguém falando dali, de algo tão pequeno, mas que como estamos tão acostumados desde pequeno com aquilo, para nós é normal. Oh, não tem fio, eu recebo informações de tudo que é lado. Como é que vem? Pelo ar? Sim, por ondas. A gente acredita porque está acostumado, a gente viveu desde pequeno assim. E a nossa fé? Por que a gente não acredita? Ou a força do nosso pensamento. Porque a nossa fé, ela nasce no nosso pensamento. Com o que a gente pensa? Ela brota ali. Ela brota no nosso pensamento. Com aquilo que a gente alimenta a nossa cabeça. Ela nasce ali, no pensamento. Se você diz que pode ou diz que não pode, você está absolutamente certo.
Se você diz que não pode fazer aquilo, realmente você não pode fazer aquilo. Porque você já negou. Você já negou que não pode. Então você já aceitou a derrota. Você já aceitou ela. Se você diz que pode, você tem grande chance realmente de conseguir. Seja ela algo espiritual, seja algo material. Porque a fé, ela se mistura entre a fé divina e a fé humana. A fé divina é entre acreditar em Deus, acreditar não só na existência dele, mas acreditar que ele está no comando e que ele sabe da gente, que ele está nos vendo, que ele existe. Não só que ele existe, mas que realmente ele está ligado no Daniel, ele está ligado na Regina, está ligado no Paulo, na Regina. Ele está ligado. Ele sabe. Somos obras dele. Como ele poderia abandonar? E não abandona. Então, irmãos, precisamos acreditar nessa força. Vamos começar pelo nosso pensamento, que é onde realmente brota a nossa fé. Por quê? Se a gente não controlar ele, no que a gente alimenta nosso pensamento, o que alimenta o nosso dia, o que entra na nossa cabeça, como é que eu vou acreditar em algo no final do dia? Se eu começar a ver de manhã todos aqueles programas de rádio e televisão, e que tu olha assim no final, no canto, parece que está escorrendo sangue até, pingando ali, só tragédia. Tu acha que tu vai ter pensamentos bons? E a gente atrai o que pensa. Não podemos esquecer. A gente vai atrair pensamento bom, a gente vai conseguir ter um dia bom, sabendo das tragédias. A gente precisa se informar. Isso aí é fato. A gente precisa ter conhecimento, a gente precisa buscar informações, a gente precisa saber do que está acontecendo ao nosso redor. Na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa região. A gente precisa saber. Ah, aconteceu algo, um acidente, tal, aconteceu sei lá, alguém foi assaltado, ou levou um tiro. Tudo bem, a gente precisa saber como é que está a situação para a gente também se cuidar. Não se alienar. A gente precisa saber. Mas eu não preciso saber entrar cada caso das matérias e saber que a pessoa foi assassinada com 37 facadas e meia. Entendeu? Não podemos, não precisamos disso. O problema é que tem pessoas que entram no detalhe, entendeu? Tem gosto de saber os detalhes, os requintes de crueldade que foram executados. Gente, você está entrando em pensamento na própria cena do crime. A gente está entrando lá em pensamento. E não nos damos conta disso. Eu vou rolando, eu rolo direto, né? Toco para cima. Só que eu leio a matéria, eu leio o título, beleza, eu sei que aconteceu isso. Ok, para mim basta. Se eu for trabalhar com isso, sei lá, se eu fosse policial, alguma coisa, precisasse entrar em detalhes, eu entraria em detalhes. Mas eu não preciso. O que vai te ajudar no dia a dia? No teu trabalho? Grupos de fofoca, que são comuns. O que vai me ajudar a me aprofundar nos detalhes? Nada. Eu vou gastar tempo com isso, vou gastar energia com isso, pensamento com isso, me alimentar com isso. Não preciso. Não devo. Eu vou chegar ao final do dia com a minha cabeça como se tivesse realmente entrado em vários cenários de guerra. Não precisamos disso. Isso faz parte da nossa... Eu lembro quando eu era adolescente, a gente chamava de higiene mental. Hoje é saúde mental, mas a gente chamava de higiene mental. Que era cuidar dos nossos pensamentos, pegar uma leitura boa e tal, para que a gente se reequilibrasse. E a gente sabe que a gente atrai amiguinhos da mesma forma que a gente pensa. Assim como o rádio que eu comentei para vocês, que a gente não acredita. Quer dizer, que o rádio a gente acredita, né? Que chega sons ali, e foi muito natural desde a nossa infância. A gente nasceu escutando rádio, mas que se a gente perguntar para qualquer um, sinceramente, não me pergunta como que as ondas chegam até ali, os detalhes, eu não sei explicar. Mas eu sei que funciona, acredito porque eu estou vendo. Né? Mas assim são os nossos pensamentos que a gente emite, como se fosse um rádio também. E a gente atrai amiguinhos
na mesma frequência que a gente. Qual é a rádio que a gente está sintonizada durante o dia? Quais são os pensamentos que a gente tem durante o dia? Como que a gente está alimentando esses pensamentos durante o dia? E aí, quem que a gente já está atraindo durante o dia para ficar com a gente? Só os nossos pensamentos vão responder isso. E a gente atrai. Então, se eu estiver pensando coisas boas, amiguinhos bons, pensamento de caridade. Se a gente tiver pensamentos ruins, amiguinhos da mesma forma. Vai procurar a tua turma. E a gente procura a nossa turma através do pensamento. A gente forma a nossa turma através do pensamento. Então é importantíssimo isso, alimentar nossos pensamentos com coisas boas. Porque pensamento é a porta de entrada que vira sentimento. Sentimento vira ação. Se tem algo que me afeta, por exemplo, sei lá, se eu vamos dizer alguma coisa que na minha infância eu fiquei traumatizado, alguém me chamou de algum apelido, alguém me chamava de algum apelido, e isso me afetava, ficava bravo. E aí eu cresci, vamos dizer, cresceu e tal. Se alguém me chamar, às vezes, com algum apelido parecido, eu vou sentir aquilo. Vai entrar pelo pensamento, eu vou processar e vou ficar afetado durante o dia. Pô, a pessoa pegou no meu ponto fraco. Não é verdade? Alguma mágoa, alguém cutucou uma ferida sua, a gente fica afetado. Agora, se a pessoa... Eu nunca tive problema com apelido. A pessoa cutuca no assunto, me chama de alguma coisa, mas se eu não tiver problemas, eu... E daí? Não é verdade? Porque entrou pelos nossos pensamentos. Não havia mágoa, não havia nada para bater em nós. Então tudo bem. Não nos afetou. E por vezes, a espiritualidade conhece nossos pensamentos, nossas ideias, nossos pontos fracos, sabendo que a gente tem nossas dificuldades, nossas dores. Aquela espiritualidade que não está muito afim da gente, quer nos cutucar. É Regiane, né? Desculpa. Ela vai cutucar a Regiane. Fala do apelido pro fulano. Sugere. Fala do apelido. Só de brincadeira. Entendeu? Às vezes sem tu saber que ele tem uma mágoa com isso. Entendeu? Pra quê? Vai ser no sentimento em que você vai ser influenciado. Não é no pensamento. Vai ser no sentimento. Ele vai te pegar no sentimento. A gente pode sair de boa aqui. A grande maioria de nós é orgulhoso. E tem um orgulho muito grande. Pode dizer assim, não, eu não sou orgulhoso. Alguém corta a tua frente ali, saindo de carro. Ai, por que ele fez isso? Não é verdade? Ai, mas por que ele fez isso? Por que ele cortou a minha frente? E por que tu não deixou ele passar? Não, eu tenho que ir. Não, era a minha vez. Era a minha vez, não, eu tenho que ir. Isso é orgulho. Isso aí, para desequilibrar, é o palito, como diz a turma. Muito fácil. Ele vai te pegar no sentimento. E a turma fica em festa. Então a gente se desequilibra pelo pensamento, pela entrada no nosso pensamento, e no sentimento somos derrubados. E onde é que chega a fé nisso? Olha, acredita em todo o tempo. Porque se a gente não acredita que isso está ao redor nosso, que isso aí está todo dia com a gente, em que a gente tem que ter fé, tem que acreditar realmente que é possível a gente vencer todas essas barreiras, vai ficar complicado. É onde entra a fé, em que a gente precisa se melhorar, a gente precisa se
acreditar que é possível. Em qualquer área. Tanto na fé humana quanto na fé divina. As pessoas crescem ridicularizadas. A gente precisa ter acreditar, a gente precisa ter fé. As pessoas crescem assim. As crianças crescem, por vezes, tu é feio, tu é burro, tu é incapaz, tu não pode fazer isso, é ridicularizado, na escola sofre bullying, em casa, às vezes, que é a maior facada que pode dar em uma criança, você pode estragar a vida de uma criança, chamando de burro, de incapaz, que você não pode vencer, porque você nunca conseguiu fazer isso, e a pessoa vai crescendo, e ela acredita. Ela acredita. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala, porque a gente pode destruir a fé de uma pessoa. Que ela vai crescer com aquilo, com aquela limitação, porque ela nunca fez. E todo mundo afirmou que ela não era capaz. Então a gente precisa quebrar isso. E estimular quem tem contato com crianças, adolescentes, precisa muito trabalhar isso. Porque os próprios colegas fazem isso. Criança é cruel com elas mesmas. Entre elas, elas são cruéis. Porque elas trazem também já alguma coisa de outras reencarnações, trazem algumas coisas de casa dessa reencarnação. E são cruéis. Já presenciei algumas cenas assim, tanto no colégio dos meus filhos, quando eu lembro algumas situações quando eu era pequeno, entre outras crianças. Em vez de estimular a rir de outras, estimular quando uma outra criança tirar nota baixa, estimular, ó, vai lá, olha só, teu coleguinha tá triste. Vai lá, diz pra ele que isso aí não é nada e tal, que você vai conseguir, que é capaz, que pode. É tão bom. A gente pode mudar a vida de crianças assim, de pessoas, de adultos assim. A gente pode mudar vidas com atitudes simples assim. A gente pode dar fé para essas pessoas. A gente não tem só que trabalhar a nossa fé, mas a gente tem que trabalhar, ajudar a fé de outras pessoas também, que estão conosco. Um irmão precisar, a casa espírita tem que ter esse acolhimento. De receber, pessoa, pô, não estou legal. Preciso dessa caridade. Que a caridade mais nobre não é cesta básica. Cesta básica mata a fome do corpo, é importante, sim. Mas aquela caridade moral, quem é que vai dar uma cesta básica para alguém que perdeu um filho? Eu não quero isso. Por que está me oferecendo? Eu quero alguém para me escutar. Eu quero alguém que me escute chorar. Que fique em silêncio, que apenas escute. E por vezes, isso aí ajuda tanto. Ajuda tanto. Um apoio. Esse acolhimento que a gente precisa ter entre nós. Para que nos fortalecemos na fé, porque muitas vezes a gente ora, reza alto, chora, esperneia, e parece que a nossa fé não passa do forro. A nossa oração não passa do forro. Porque o barulho é tanto dentro da nossa cabeça, com tanto sofrimento, com todas as situações que a gente passa, tanto nos sofrimentos pessoais quanto na nossa família, que nos afetam, que a nossa oração não passa do forro, parece. Mas passa sim. Passa. E precisamos ter essa fé reforçada. E esse poder, dar esse poder à nossa fé e acreditar realmente. Mas a gente não acredita porque não vê o resultado no dia seguinte, porque a gente é muito imediatista. A gente não tem o tempo de Deus, a gente quer no nosso tempo. É agora, já, nesse momento, para ontem. Mas não é assim que funciona, mas a gente não entende. A gente não entende, não quer entender, a gente é birrento, a gente é criança de 3, 4 anos, querendo a faca que está em cima da mesa. E chorando e batendo o pé. A gente é assim. A gente é assim. Como é que a gente pode ajudar isso? Como é que a gente pode exercitar a nossa fé? A gente tem que ver tudo com gratidão, gente. Quantas pessoas poderiam estar aqui, gostariam de estar aqui e não conseguem? Às vezes estão numa cama de hospital,
Gostaria de estar em alguma casa de oração e não conseguem. Estão sofrendo. Não tem forma de se locomover. Olha quanta coisa, gente. Eu consegui sair de Criciúma para cá. Olha quanto que eu tenho que agradecer. Eu estou numa terça-feira em Praia Grande. Cara, para mim é muito bom, é muito legal. Tem que agradecer a Deus por isso, essa oportunidade. Oportunidade de trabalho, oportunidade de tentar levar uma palavra para outras pessoas, algum apoio, sei lá, que vocês levem apenas poucas palavras, tá? Não levem muita coisa daqui. Não adianta. Levem alguma coisa para praticar lá fora. A gente, quando quer tudo, não pega nada. Então que a gente pegue somente um bilhetinho, algumas palavras, e a gente pratique lá fora. Porque a gente deixa de fazer tanta coisa lá fora. Então que peguemos alguma coisa. E aí, com a gratidão, olha quanta coisa a gente tem para agradecer. Aqui é um lugar mesmo tão lindo, tão bonito. Imagina assim, ó, eu vindo para cá, assim, nossa, tem tanta coisa linda aqui ao redor. Tanta paisagem boa, tanta paisagem linda. Tá? Mas, pô, acordar de manhã e respirar esse ar puro, esse ar gostoso, esse cheiro da natureza, é maravilhoso. Olha a oportunidade, olha o privilégio que a gente tem. Que a gente tem. É maravilhoso, gente. Então, sentir gratidão em tudo, nas coisas mais simples. Felicidade nas coisas mais simples. Porque a gente sempre procura felicidade lá no final do caminho, no fim da viagem. E a felicidade não está lá no final da viagem. Ela está na estrada, ela tá no caminho. Ela não está no destino, ela está na viagem. Ela está na janela. Não é um pote de ouro no final do destino. São as moedas que a gente coleta no caminho. São as pequenas coisas. A gente olhar, botar um pé na grama, se sentir feliz. Isso revigora a nossa fé. Porque você começa realmente a reacreditar que a gente é teimoso. A gente começa a reacreditar de novo que é possível. Você começa a sentir o poder de Deus ao redor. A força que está ao redor, a energia que está ao redor. A gente abre a nossa carapuça, a gente abre o nosso casco, sendo grato. Por vezes aconteceu alguma coisa. Eu já cansei de agradecer acidentes. Porque eu tenho certeza que seria coisa pior. Aconteceu alguma coisa ruim, agradece, porque poderia ter sido pior. É um aviso de algo que seria pior. Ia ser pior. Então assim, ó, vou te dar só uma amostra. Tim, cortou a mão. Tim, bateu o carro. Bateu o carro? Ok. Material. Te cuida. Dá um recado. Dá um recado, olha, presta mais atenção. Tu tá indo pro caminho, pega leve. Não te estressa tanto. Vamos devagar. Ou então, como já aconteceu com algumas pessoas que eu conheço, tu vai precisar ficar sem o carro um tempo aí para te, digamos, pensar, refletir melhor a tua conduta, a tua calma, a tua paciência. Até porque ela pode ser uma faca para ti. Então tudo isso a gente tem que ser grato. E sendo grato nisso, vendo o que poderia, o que nos foi desviado, a gente reforça a nossa fé. A gente dá força para ela. A gente dá energia. A gente pensa, pô, tá vendo? É verdade. Mas precisamos para isso acreditar. A gente tem que olhar não... a gente olha para o que falta. A gente tem que olhar para o que nos farta. Nos farta. A gente tem tanta fartura. Tanta fartura. Então a gente não pode deixar. A fé é uma grande ferramenta, a gratidão é uma grande ferramenta. Mas é um trabalho diário. Diário. Assim como escovar os dentes, assim como tomar banho. Se a gente pudesse nos alimentar do que a gente pensa, a gente estaria alimentado ou envenenado? Porque o pensamento digamos, do pensamento a gente parte para a fé. A gente estaria alimentado ou envenenado?
Tem uma coisa muito legal, eu adoro aquela passagem de Jesus, que ele anda sobre as águas. Ela nos fala muita coisa. Ela nos fala demais, muita coisa a gente não percebe. Quando a gente para ler assim, ó, cada detalhe, é lindo. Lá em Mateus 14, 22 a 36, Jesus insistiu que ele estava já naquela fase, agora vamos ensinar a galera. Então, não, agora vamos ser mestre, então vamos ensinar a turma. Insistiu que os discípulos entrassem para o barco e fossem diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas que o soprava contra o vento, que soprava o vento contra o barco. Para mim está claramente assim, depois que começa a ler, tipo, pô, mas faz todo sentido. Jesus depois da crucificação, a presença física dele já não existiu mais, física, em corpo. E aí as coisas começaram a degringolar, né? Bastante. O vento começou a soprar, o barco com os discípulos ali dentro, e aí todo mundo com medo, apavorado. E somos nós, né? Esses discípulos no barco, eles somos nós. Que a gente já não tem ele fisicamente, junto conosco, e a gente está nas nossas tormentas, está nas nossas tempestades no barco, no nosso dia a dia. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram aterrorizados sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. A gente não acredita no poder de Deus, a gente não acredita no poder de Jesus. Mesmo que ele aparecesse na nossa frente, a gente não ia acreditar. A gente não tem fé. A gente não acredita na nossa fé. A gente não acredita que ele está conosco. Mas ele vem andando sobre as águas em nossa direção. E mesmo assim a gente se assusta. E Jesus gritou imediatamente para eles, coragem, sou eu, não tenham medo. A gente não tem que ter medo de Jesus, a gente não tem que ter medo, receio de pedir. É humildade a gente pedir a ele. Ah, mas a espiritualidade sabe o que a gente precisa. Sabe, mas temos que ter humildade e se abrir o coração, abrir o nosso sentimento, o nosso pensamento para pedir. E não tem nada demais. E aí Pedro diz, se és tu, manda-me ao teu encontro sobre as águas. A gente duvida. A gente duvida. Duvida de tudo. O que Jesus disse? Venha. Aqui mesmo, surpreende, porque ele não deu lição de moral, ele não disse assim, venham os que não tenham pecado, venham os arrependidos. Ele não disse, venham aqueles que creem em mim, venham aqueles que amam o próximo. Ele não disse nada, ele disse uma palavra, venha. Gente, todos nós podemos ir até ele. A porta está aberta. Ele não colocou nenhum empecilho, ele não colocou nenhuma condição. Através da nossa fé, da nossa oração, que a gente chega a ele. Ele só disse, venha. Isso é para todos nós. Vamos. Gente, vamos. Ele está chamando. Não podemos nos sentir incapazes, não podemos nos sentir sujos, pecadores. Tudo aquilo que nos foi colocado na nossa infância, enfiado na nossa cabeça, que nos desmerece, que nos desconsidera. Não. Ele não botou nada disso. Ele só disse, venha, vem, vem, vem. Só uma palavra. Ah, mas a dificuldade que eu tenho é tanta. Vai. Mas o problema na minha família é tão grande. Vai. Ele deixou a porta aberta. É nós que temos que procurá-lo. Não foi Jesus. Jesus veio caminhando sobre as águas. Não puxou Pedro. Pedro, vem. É do nosso livre-arbítrio. É do nosso aprendizado ir até ele. É nossa missão ir até ele. Procurá-lo. É a gente.
Aí Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Jesus, me salva. E nós somos assim. Por vezes encaixa aquela oração, parece que, meu Deus, que coisa boa. Tu tá rezando, tu tá lendo o evangelho, dá tudo junto. Ô Jesus, muito obrigado, valeu, obrigadão, vamos lá, pega o evangelho segundo dividido, puxa para abrir uma página legal, pá, tu te concentra, dá meia hora, nossa, tu te sente leve, né? Pô, que bom, legal. Chega o dia seguinte, o problema bate na tua porta, né? O problema tá lá, né, meu querido? Vamos lá? Tô aqui. E é assim. E aí a gente o que faz? Oh, poxa. E assim foi Pedro. Pedro caminhou sobre as águas, ele tinha fé. Ele teve fé. Mas quando começou novamente o vento bater e ele percebeu que, tipo assim, peraí, mas eu nunca andei sobre as águas. Peraí, tá alguma coisa errada aí, eu nunca andei sobre as águas. O vento está batendo forte, a água está agitada. Eu nunca fiz isso. E aí entra nós, né? A gente nunca fez aquilo, a gente nunca foi capaz de vencer, sempre nos taxaram como incompetentes, sempre nos taxaram como burros, sempre nos taxaram como incapazes desde criança. Como que eu vou fazer agora? Como que eu vou andar sobre as águas? Pedro deve ter lembrado do tempo que era pecador, do tempo que não que fazia as coisas erradas, que não merecia. E por que ele estaria andando sobre as águas igual a Jesus, se ele não chega nem aos pés de Jesus, e não é merecedor daquilo, e onde começou a afundar? E nós também. Quando o problema bateu na nossa porta de novo, no dia seguinte, ou até no mesmo dia, nossa, aquela decepção bate, né? E a gente começa a afundar de novo. Mas é não nos deixar afundar, é manter a fé. Apesar desses momentos de dificuldades, dessas tormentas do barco balançando, das águas agitadas, manter a fé. Manter a fé com gratidão, manter a fé que por mais que o problema esteja batendo na tua porta, olhar alguma coisa boa que está acontecendo na tua vida. Olhar onde tu está, olhar a comida que tu tem na mesa, pouca ou muita, e sentir um pingo de felicidade nisso tudo. Porque quando Jesus disse que ele queria que a gente fosse feliz, não era no sentido de que não haveria dificuldades. Não era no sentido de que nossa vida estaria isenta de problemas. Não é que um dia chegaria esse dia que a gente não teria problema nenhum. Ele quis dizer que apesar das dificuldades, apesar das tormentas, apesar do barco agitado, a gente fosse feliz. A gente visse felicidade, a gente visse caridade, a gente visse gratidão ao que está ao redor. Apesar das tormentas, a gente fosse feliz. É isso. Mas é difícil realmente, tá? Não é fácil. Senhor, me salva. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou. E disse, homem de pequena fé, por que duvidou? E a gente duvida. Falei disso até agora, a gente duvida tanto da nossa fé. Mas Jesus está ali, ele não liga para isso. Ele estica a mão. A gente precisa esticar a mão. A gente precisa esticar a mão também de volta. Tá? Tem um quadro que é Deus e o Homem, em que o Deus está com o dedo esticado e o homem está com o dedo assim, sem vontade. Pode ver, ele está dobrado assim. Ó. Ele não está com vontade de esticar. Ele não quer alcançar Deus. Ele não tem vontade. Deus quer te alcançar, mas tu não está com vontade. Presta atenção, é muito comum. É muito comum essa imagem. E aí quando entraram no barco, o vento cessou. Quando a gente coloca Jesus na nossa vida, tá? Acalma. Porque a gente tem a certeza de que aquele problema vai passar. Que é uma tempestade. Assim como tudo na vida, tem o alto, tem o baixo. Vai ter o alto de novo, vai ter o baixo de novo. Isso vai passar. Tanta coisa boa como uma coisa ruim, vai passar. Nos momentos bons a gente se prepara. Nos momentos que não vão ser tão bons, a gente estuda, a gente vem nos grupos de estudo, a gente vai nas palestras, a gente faz o que precisa.
Só lembremos que a casa espírita não é isenção, ou qualquer outra religião, isenção de problema. Não, eu fui na casa espírita e não adiantou nada. Não vai adiantar. Você pode caçar todas as religiões, não vai adiantar. Porque a solução, ela não adianta você procurar ali e ali. A solução, a casa espírita me ensinou o seguinte, ele pegou meu dedinho e disse, já está aqui, ó. Começa por ti. Ela vai te dar todo o cabidal, através das obras básicas, todas as obras espíritas, informação, conhecimento necessário, base, para te suportar essas dificuldades, para te ter fé, para te fortalecer. Na escola, é aquele momento que está sendo usada a matéria. Estudem da apostila tal a tal. Vamos fazer trabalho, vamos fazer exercício. Depois vem a prova. Tá? Depois vem a prova. É assim na vida real, tá? Não é só na escola, não. E aí depois ainda, quando tudo parou, os apóstolos olharam assim, verdadeiramente tu és filho de Deus. Cara, eu imagino assim, Jesus tem, puxa, só Jesus mesmo, né? Depois de tudo que passou, que ele ensinou, tudo por onde andou, apesar de tudo, chegou no final disso, os apóstolos olharam assim, realmente, tu és filho de Deus. Tudo isso. Para te ver que quanta falta de fé ainda, aqueles que estavam com ele ainda, presencialmente, ainda fraquejavam na fé. Gente, era esse o recado de hoje. Agradeço a atenção. Pega só uma coisinha, tá, gente? Por favor. Porque a gente não vai praticar tudo, não. Não vai. Nenhum de nós. Nem eu. Mas a gente tem que pegar algo para praticar lá fora. São pequenas coisinhas assim que a gente leva, reflete. E aí quando acontece algo, eu acho que a gente pode aplicar isso. Tá, gente? Agradeço de novo o convite da casa. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que abençoe o seu retorno às suas casas. E tenham uma semana maravilhosa aí, tá? Um bom final de noite. Que Deus abençoe sempre.